Olha, vamos agora entender os desdobramentos da prisão de Daniel Worcaro e a revelação do conteúdo do material apreendido pela Polícia Federal. Nós recebemos os advogados Hugo Leonardo e Vera Chemin. Aos dois eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Vou começar com a doutora. Doutora, diante do que foi apreendido, há elementos que justifiquem uma prisão agora, considerando que as mensagens não são desse exato momento e de anos anteriores? Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui com você. Boa noite a toda a sua audiência e boa noite ao doutor Hugo Leonardo. Vai ser muito bom a gente poder debater sobre esse tema. Veja, respondendo à sua pergunta, sim, há elementos consistentes, né, que justificam, que fundamentam a decisão do ministro André Mendonça. Nós temos aí nós temos um quadro fático que remete a uma conduta muito grave, quer dizer, uma gravidade concreta de conduta e risco concreto também à investigação. Razões mais do que suficientes para que se possa decretar uma prisão preventiva, inclusive tomando por base o artigo 312 do Código de Processo Penal. E, por que não? Também adiantando um pouco, o próprio parágrafo único que prevê que o descumprimento de medidas cautelares também justifica a decretação de prisão preventiva, conforme se deu no caso de Daniel Worcaro no passado recente. Doutor Hugo, diante do que foi apreendido, há elementos que justifiquem uma prisão, considerando que as mensagens não são de agora? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, doutora Vera. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa noite aos espectadores. Leandro, eu tenho uma visão um pouco diferente da doutora Vera, porque o Código de Processo Penal, no seu artigo 312, de fato traz requisitos para que essa prisão possa ser decretada, né? A prisão preventiva. Dentre esses requisitos estão interferir na instrução criminal, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, etc. A garantia da ordem pública e da ordem econômica são pressupostos um pouco mais amplos, vagos, que a doutrina e a jurisprudência até hoje debatem o que seria exatamente isso no caso concreto. Em geral, o que se usa de forma mais técnica ou a possibilidade de fuga, que a fuga é fugir à aplicação da lei penal, ou propriamente interferir nas investigações. Agora, isso tudo precisa ocorrer no momento em que a prisão é decretada. Não adianta que você pegue mensagens de 1 ano, 2 anos atrás ou 2 meses atrás e diga, olha, agora há motivo para prisão. E uma outra coisa, Leandro, já complementando um pouco esse raciocínio, é claro que os fatos são graves. Nós estamos falando de possíveis crimes que tenham ocorrido contra o sistema financeiro, mensagens que são muito ruins de se ler. Evidentemente, tudo isso é grave, mas quando se trata de um caso na esfera penal, nós tratamos de situações graves. Agora, nós não podemos abrir mão da técnica jurídica para que a aplicação da lei se dê de forma escorreita, de forma adequada. Por exemplo, formar organização criminosa, praticar crime contra o sistema financeiro, isto é o que a gente chama de elementar do tipo, quer dizer, esse é o próprio crime os crimes pelos quais ele está sendo investigado. Isso não é motivo para decretação de prisão. Em minha opinião, nós ainda não conhecemos detalhes, porque tivemos acesso pela imprensa apenas da decisão do ministro André Mendonça, e lá não há detalhes de quando essas mensagens foram trocadas, em que contexto, quer dizer, há mensagens pinçadas e coladas nessa decisão. Precisaríamos de ter um pouco mais de suporte fático para que para podermos analisar efetivamente a legalidade e legitimidade dessa prisão preventiva que foi decretada contra esses investigados.
Agora, doutora Vera, o celular de Daniel Vorcaro revelou contatos e reuniões com representantes da Câmara e do Senado. Para afastar qualquer questionamento de interesse pessoal, essas autoridades devem se declarar impedidas de participarem de decisões sobre o caso no Congresso, na sua opinião? Muito boa pergunta, Leandro. Eu acho que aí há um ranço, né, de uma promiscuidade bastante grave, séria, e que levaria, no meu entendimento, a que qualquer parlamentar, especialmente na seara jurídica, já também acrescentando qualquer ministro do Supremo Tribunal que estivesse sendo citado, possa se declarar suspeito ou impedido para participar de qualquer, no caso da Câmara ou do Senado, de qualquer debate nesse sentido, de qualquer decisão, tá? Assim como, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que os 2 ministros citados deveriam se declarar impedidos e suspeitos e não participar, em hipótese alguma, de qualquer decisão a respeito do caso Master. É notória a gravidade dessa conjuntura que envolve Daniel Vorcaro e o seu relacionamento com membros do Poder Judiciário e, obviamente, com parlamentares que também estão envolvidos aí em todo esse imbróglio. Não há razão para que a gente possa, digamos assim, negligenciar todo esse quadro, especialmente a despeito, por exemplo, de eu concordar com o doutor Hugo Leonardo de que determinadas condutas não são contemporâneas, e eu também eu concordo com essa opinião dele. Nós temos que levar em consideração que nós tínhamos e ainda podemos continuar tendo, na visão, concordando com a visão do ministro André Mendonça, de que o Daniel Vorcaro estaria usando de toda a sua influência junto a esses políticos para obstruir a investigação e colocando em perigo a integridade física de adversários e até de jornalistas, como a gente está sabendo. Quer dizer, agora, independentemente de determinado teor de mensagens não ser contemporânea, nós temos aí, no passado recente, vários exemplos de pessoas que foram punidas pelo Supremo Tribunal Federal num quadro em que também havia fatos que seriam extemporâneos e que foram ignorados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que, usando a mesma forma de interpretação, nós temos que considerar que André Mendonça estaria protegendo não só o interesse público, a partir do momento que nós teríamos aí uma gestão totalmente fraudulenta de Daniel Vorcaro, os indícios fortíssimos de uma estrutura de tarefas que leva a uma formação de organização criminosa, assim como crimes voltados contra a administração pública e contra a administração da justiça. Veja só, coação no curso do processo, fraude processual. Então, nós temos elementos muito graves, indícios fortíssimos que levaram a essa decisão, eu diria, radical do ministro André Mendonça, a despeito do argumento utilizado pela PGR de que não teria tempo para fazer análise de toda a documentação encaminhada pela Polícia Federal. Mas nós temos que considerar também que, a partir do momento que houve uma provocação da Polícia Federal, André Mendonça, além de ser
de ter autonomia como magistrado e poder decidir a respeito da decretação dessa prisão preventiva, ele também teria esse fundamento de que, a partir da provocação da Polícia Federal, ele poderia, sim, decretar essa prisão preventiva, visando a proteção, como eu falei, da ordem pública, mais especialmente da ordem econômica e, com certeza, da instrução criminal, tá? E mais do que nunca, da proteção da integridade física dessas pessoas que estariam envolvidas e que sofriam ameaças e eram monitoradas pelo braço direito de Daniel Vorcaro, que seria o sicário. Doutor Hugo, para afastar qualquer questionamento de interesse pessoal, essas autoridades devem se declarar impedidas de participarem de decisões sobre o caso no Congresso Nacional? Eu me refiro à cúpula do Congresso Nacional, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Leandro, a situação de suspeição ou de impedimento tem previsão legal. Por mais que nós achemos uma coisa que uma autoridade tenha trocado outra mensagem com alguém que seja investigado, o nosso Código de Processo Penal fala que poderão ser declarados suspeitos ou impedidos amigos íntimos ou inimigos, pessoas que tenham relação que inviabilizem a isenção e a imparcialidade no ato de decidir, né? Isso não sou eu que estou falando, isso está previsto na legislação processual penal. Então, evidentemente, que não basta qualquer troca de mensagem, qualquer contato pessoal, para que se julgue impedido seja um magistrado, seja um parlamentar no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, coisa que o valha. Há necessidade de se comprovar o interesse na causa por amizade íntima, e essa amizade íntima há uma série de requisitos objetivos. Um sujeito que frequente a casa do outro, que tenha relação de amizade pessoal, e não apenas alguém que se encontre profissionalmente ou ocasionalmente, socialmente com essas pessoas, né? Isso porque nós não podemos ignorar que, por exemplo, se enxergarmos uma comarca do interior, né, uma pequena cidade, ou mesmo em grandes cidades, como é o caso de São Paulo, e pessoas que detêm algum poder econômico, poder político, é natural que essas pessoas tenham trânsito com alta cúpula do poder. E isso, per se, quer dizer, em si, não pode afastar alguém de ser o julgador deste caso. Mas, se comprovado efetivamente o interesse na causa, a amizade ou a inimizade, pode ser até inimizade, pode ser inclusive com algum advogado que esteja efetivamente atuando naquele processo, esse julgador pode se declarar suspeito ou impedido. E essa suspeição ou impedimento também pode ser declarada, quer dizer, provocada, não, decidida pelo colegiado. Então, neste caso especificamente, vamos dar um exemplo. Se o ministro Dias Toffoli decide julgar e o Procurador-Geral da República entre com uma exceção de suspeição ou de impedimento, aquilo deve ir primeiro para o ministro Dias Toffoli e depois para a turma, para que a turma decida efetivamente se pode ou não aquele ministro ser parte do corpo julgador. Agora, de novo, é a partir de elementos objetivos, não é... Isso não ocorre em situações abstratas, por troca de mensagem ou por algum encontro ocasional numa festa. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está previsto no Código de Processo Penal. Justamente essa pergunta que eu gostaria de fazer. A semana que vem, a segunda turma do STF irá analisar se o Daniel Vorcaro permanece preso. Participa da segunda turma o ministro Dias Toffoli, citado no caso Master. Doutora Vera, o ministro deve se declarar impedido da votação?
Com certeza, Leandro. O ministro Toffoli está supostamente envolvido, foi citado, e ele teria sim que se declarar impedido ou suspeito, até por uma questão de suposto interesse na causa ou algo similar. Agora, e tem mais um detalhe que eu considero importante. É muito oportuno destacar que a doutrina reconhece que a decretação de uma medida cautelar, como é o caso da decretação de uma prisão preventiva, ela não exige certeza, até porque nós estamos na fase de investigação policial. Então, obviamente que ninguém tem a certeza de nada. Basta que nós tenhamos, conforme eu já coloquei, indícios consistentes, o perigo iminente de que algo grave venha a acontecer, sob múltiplos aspectos, e a interpretação do juiz, que nesse caso é do ministro André Mendonça, venha a ser no sentido de que é necessária a decretação dessa prisão, uma vez que, como eu falei, é uma medida cautelar que não exige certeza. Isso vários teóricos da doutrina colocam, se não me engano, Gustavo Badaró, ele afirma sobre essa questão das medidas cautelares, e com mais um detalhe que eu gostaria de destacar também. Daniel Vorcaro já descumpriu medidas cautelares e, mesmo preso, ele estava atuando no sentido de influenciar, inclusive, servidores públicos do Banco Central, o que é extremamente grave. Quer dizer, uma espécie de um tráfico de influência, tentando adotar estratégias no âmbito do sistema financeiro nacional para obter um lucro ilegal através de uma gestão fraudulenta, né, por meio de vários atos que, veja bem, que visavam fraudar milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos tratando, antes de mais nada, além do que determina o artigo 312 do Código de Processo Penal, nós estamos tratando do interesse público. Quando você tem o interesse público enquanto princípio de natureza coletiva sendo ponderado com um princípio individual, uma garantia individual, há que se prevalecer o interesse público, que é justamente o que remete justamente a esse caso que nós estamos aqui debatendo. Doutor Hugo, o senhor já havia colocado alguns pontos nas suas ponderações, mas vou passar para o senhor para ver se o senhor concorda com a doutora Vera ou não. Eu gostaria, inclusive, eu fiquei adstrito à pergunta que me foi formulada, como outros temas estão sendo debatidos, acho que eu vou fazer um contraponto em relação a isso. Quer dizer, nós efetivamente não temos, ao contrário do que disse a doutora Vera, conhecimento de descumprimento de medida cautelar, né? Outro ponto é o seguinte: não houve, no curso do cumprimento de medida cautelar, influência no Banco Central, até porque os dois funcionários do Banco Central que foram agora sofreram uma medida cautelar e estão monitorados com tornozeleira eletrônica, já não estavam mais no Banco Central há bastante tempo, desde o ano passado. Eles haviam sido afastados do Banco Central, salvo o melhor juízo, pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ou pelo diretor, Dr. Ailton. Eu não tenho certeza agora de qual foi a decisão exata do afastamento deles, mas há muitos meses eles já não estão mais no Banco Central. Uma outra situação concreta, contrapondo o que disse a doutora Vera, é que, muito embora esteja em curso uma investigação gravíssima, e eu não estou querendo aqui minorar o tamanho dessa investigação e dos supostos prejuízos. Agora, fato é que o banco está em liquidação. E, estando o banco em liquidação, Daniel Vorcaro sequer pode ter acesso aos sistemas bancários, aos valores que estejam ali eventualmente depositados. Enfim,
Tudo isso está na mão de um liquidante, nomeado inclusive pelo Banco Central, que está, neste momento, fazendo uma apuração do passivo e ativo do banco, para que decida-se, enfim, se haverá uma liquidação ordinária, um processo de falência ou uma intervenção judicial nas instituições financeiras do grupo Master. Então, veja, é importante, Leandro, com todo o respeito das opiniões divergentes, quer dizer, que nós tenhamos clareza do que está em curso, de como essas coisas são tocadas e quais são os critérios objetivos e técnicos de uma investigação. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: nós temos hoje no Brasil quase 1 milhão de presos provisórios. Isso não é motivo de orgulho para nós brasileiros. A nossa Constituição estabelece que a prisão cautelar é a exceção. A regra é o estado de inocência, é a presunção de inocência, ou seja, só podem ser encarcerados aqueles com culpa formada, com processo transitado em julgado. Essa, inclusive, é uma disposição constitucional e o entendimento comprovado, quer dizer, sedimentado na Suprema Corte. Eu, inclusive, tive a grande satisfação de participar desse julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal, que definiu de uma vez por todas que a prisão cautelar é medida de exceção. A regra é a liberdade. Então, é necessário, exige-se, não apenas prova de autoria e materialidade para se decretar uma prisão, mas a certeza de que aquele sujeito esteja influenciando na prova, esteja ameaçando testemunha, esteja fazendo planos de fugir. Aventou-se na imprensa, ou na imprensa não, isso está na decisão do ministro André Mendonça, que ele teria posses, detentor de aeronaves e, portanto, a prisão era necessária porque a fuga seria facilitada para ele. Ora, ele não tem acesso aos seus bens. Todo o seu patrimônio está bloqueado. Ele tem que pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal para se dirigir a Brasília para comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o fato de ser uma pessoa de posses em si não é motivo de prisão cautelar. Um outro, você me desculpa, Leandro, já me estender, mas eu acho que, como foi tratado pela doutora Vera de outros temas, nós tomamos conhecimento agora, à noite, que ele foi transferido a um presídio federal. Um presídio que eu reputo inconstitucional, inclusive. Não sei se todos sabem, mas esse presídio federal permite que pessoas tomem banho de sol apenas por 2 horas diária. Você não tem contato físico, pessoal, com absolutamente ninguém. Todas as conversas entre clientes e advogados são gravadas a priori, independentemente de qualquer concerto criminoso que esteja em curso. Agora, será, e é uma pergunta retórica que eu faço, será que uma pessoa com essa personalidade é alguém que deveria, em um dia de prisão, ser remetido ao presídio federal? Eu já respondo essa pergunta. Eu acredito que ninguém nesse país devesse estar no presídio federal. E aí, para piorar essa história, e veja que eu estou fazendo aqui uma defesa diante de um caso que está frequentando a mídia nacional e causando indignação em todos, mas há que se dizer o que eu estou debatendo neste momento. Quer dizer, o ministro André Mendonça disse que a necessidade de o Daniel Worcaro ser enviado a um presídio federal seria para sua própria segurança. Pois, então veja bem, o Estado prende um sujeito e não lhe dá a segurança, e aí remete um sujeito a um presídio que eu não uso meias palavras, um presídio em que a permanência nesse estabelecimento é per se uma tortura. E sei do que estou dizendo porque fui conselheiro nacional de política criminal e penitenciária. Conheço os estabelecimentos prisionais do país. Então, você remete um sujeito a um presídio federal para sua própria segurança? Então, vamos brincar com uma situação metafórica que trago aqui, de que se sentirmos todos nós inseguros, vamos ao presídio federal. Quer dizer, isso é de um absurdo, com devido respeito ao ministro André Mendonça, é a subversão da lógica do poder estatal de preservar a legalidade e o direito da persecução criminal contra o indivíduo.
Doutora Vera, a senhora quer também um período agora, apenas um minuto para poder, já que a senhora foi citada, complementar? Sim, seria importante. Ó, a verdade é que todos os fatos e as provas documentais, todo esse passado recente de promiscuidade de Daniel Vorcaro, do seu braço direito, que é o Sicário, e os demais membros que a gente pensa que que compunham essa chamada organização criminosa, na minha opinião, são mais do que suficientes para justificar a medida adotada pelo ministro André Mendonça. Nós temos que considerar que, a partir do momento, conforme eu já falei, que há uma gravidade da conduta adotada, no caso, por Daniel Vorcaro, e que ele realmente constitui um risco à investigação, isso leva a que se interprete que ele é um risco iminente, ele representa um risco iminente. Nós temos indícios mais do que suficientes sobre a autoria e materialidade de crime de todas essas pessoas, especialmente do Daniel Vorcaro. E, por último, o que eu gostaria de colocar, que a partir do momento que você decreta uma prisão preventiva, você não fere o princípio da presunção de inocência. Nós estamos aqui, conforme o próprio Código de Processo Penal determina e a própria Constituição, estamos adotando uma conduta como justamente a medida é chamada cautelar, de cautela, de prudência, para que não ocorram outros fatos graves no futuro. Portanto, a medida cautelar, a decretação da prisão preventiva, além de não ferir o princípio da presunção de inocência, ela representa realmente uma cautela para que não haja mais um prejuízo à ordem pública, uma ameaça à ordem pública, à ordem econômica, como eu falei, principalmente, e mais do que nunca, a conduta dele e das pessoas que o rodeavam, no sentido de tentar a todo custo obstruir a investigação, monitorar aquelas pessoas, ameaçando aquelas pessoas, são condutas muito graves que remetem, com certeza, à decretação justificam a decretação de uma prisão preventiva. Quer dizer, a ameaça à ordem pública, que nós temos ali o cometimento de lavagem de dinheiro, né, o cometimento de uma gestão fraudulenta, tudo isso, lamentavelmente, justifica aquela medida cautelar, como eu faço questão de destacar. Doutor Hugo, mesmo tempo aqui a doutora Vera teve direito. Eu vou insistir no fato de que, havendo suspeita do cometimento do crime, isso não autoriza a decretação de prisão preventiva. O fato dele estar suspeito de praticar gestão fraudulenta, o fato dele estar suspeito de pertencer a uma organização criminosa, o fato dele estar suspeito de lavar dinheiro, isso não autoriza a prisão preventiva. Aliás, a prisão preventiva, ela exige que haja essa suspeita, assim como exige que haja outros requisitos e aqueles previstos no artigo 312. E, de novo, esses requisitos, eles não podem ser hipóteses, eles não podem ser concebidos como uma ilação, como a gente costuma chamar em direito. Não pode haver uma suposição de que ele pode vir a interferir na persecução criminal, que nem existe, quer dizer, o que existe é uma investigação, porque ele pode vir a fugir da aplicação da lei penal porque ele é rico. Quer dizer, precisa de uma ameaça concreta de fuga. Eu vou dar um exemplo que todos nós acompanhamos, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava com monitoração eletrônica. Na medida em que ele tenta romper a monitoração eletrônica, houve naquele momento uma situação concreta
de possibilidade ou de tentativa de fuga. Eu estou trazendo esse exemplo porque é um exemplo que todos conhecemos para explicar o que é uma situação concreta de uma situação de possibilidade. Agora, imaginemos que ele não tivesse tentado romper a tornozeleira eletrônica com ferro de solda. Imaginemos que a Polícia Federal tivesse trazido um seguinte relato: pode ser que ele venha a romper a tornozeleira eletrônica porque ele tem um ferro de solda na casa dele. Não seria motivo de decretação de prisão. Então, essa é a diferença. E trazendo para o caso Daniel Vorcaro, nós não temos um elemento atual, uma situação concreta, atual, que esteja contida no artigo 312, que permita a decretação de prisão provisória, quiçá a manutenção desse indivíduo num presídio federal. Quer dizer, a gradação da persecução, da repressão estatal, em minha opinião, está deveras acima do que exige a lei e do que garante a Constituição Federal. Leandro, muito obrigado. Ok. Senhores, agradeço a presença aqui no debate de hoje, ao doutor Hugo Leonardo e também doutora Vera Chemin. Aos dois, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.